em Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, neste ambiente de paz, fraterno, onde nós temos a graça, como a gente costuma dizer, de receber, de estarmos neste local para ouvirmos a mensagem do Evangelho, da doutrina espírita, que tanto nos acalenta e nos instrui. Todos nós possamos sentir a vibração amiga aqui presente, porque esta é a outra nossa casa. Todos nós, na segunda-feira, temos um encontro marcado aqui no abrigo aos aflitos, e como diz a Maísa, lá em Brasília são os meninos de sábado, aqui nós somos os meninos e as meninas de segunda-feira, que temos este local tão maravilhoso para virmos buscar essas instruções, esse conforto, consolo, passe amigo, enfim, e nos envolvermos fraternalmente uns com os outros. Então nós vamos convidar a nossa companheira Amélia, que irá proferir a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Sintam-se acolhidos com muito carinho, com muito amor em mais esse nosso encontro. Um encontro muito significativo para todos nós, pois é um momento singular em nossas vidas, onde direcionamos a nossa mente e o nosso coração para agradecermos tudo aquilo que nos é oferecido nessa nossa passagem terrena, até mesmo os obstáculos que enfrentamos, pois é através deles que sempre conseguimos a melhoria na nossa caminhada evolutiva. Então, com muito carinho, direcionamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao Pai, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso amigo e irmão, agradecendo por tudo aquilo que nos é oferecido. Que Jesus nos abençoe através de seus mensageiros, sempre que busquemos a evolução moral em nosso caminho, através do desenvolvimento fraterno dentro da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, enfim, com os nossos amigos e também aqueles que são talvez alguns dissabores na nossa caminhada. Gratos nós somos. Pedimos a sua bênção, Senhor, para que possamos continuar nos desenvolvendo, caminhando e encontrando cada vez mais a sua proteção, o seu amor, a sua guarda. Que assim seja. Meus irmãos, nesta noite nós somos presenteados com a presença do nosso querido Davi, o Davi que dispensa apresentações, Todos nós o conhecemos dos meios espíritas da cidade de Jales, do grupo Maria Dolores, uma casa maravilhosa que eu costumo dizer, tanto no espaço físico quanto nos trabalhos desenvolvidos naquela casa. O Davi tem uma coisa bem peculiar, ele trabalha muito com os jovens, Davi? Então isso é muito importante, porque nós estamos vendo aí as casas espíritas que
não tem trabalhos com os jovens, não é? E nós estamos envelhecendo. E precisa haver esse pessoal mais jovem aí para nos substituir também. Então, o Davi faz esse trabalho junto com os jovens. Então, e ele é maravilhoso, né? Tem um cabedal assim de cultura espírita, não é? De experiência muito grande. Então, nós vamos deixar com o Davi com aquele sentimento, aquela emoção que ele passa para todos nós. Boa noite a todos. Que Jesus, o Divino Amigo, nosso Mestre, nos abençoe e nos conceda nesta noite a sua paz. Enquanto perambulava pela multidão, Jesus ia passeando pelos corações das criaturas, envolvendo-as no seu amor infinito, na sua bondade, na sua ternura. E de vez em quando ele parava, como fez diante do pescador Filipe, e fazendo um convite, modificava para sempre a vida daquela criatura. E olhando profundamente nos olhos de Filipe, ele diz: segue-me, eu vos escolhi. Filipe, que já estava magnetizado pela presença de Jesus naquele momento, recebeu aquele convite como um punhal de luz, narra-nos Abélia Rodrigues, que, adentrando a sua alma, iluminou as regiões escuras das suas necessidades, das suas dificuldades. Inebriado por aquele convite, ele teve respondida a pergunta que sempre fez, porque, embora conhecesse as Escrituras, ele sentia a necessidade de alguma coisa que ele não compreendia. Naquele instante, com o convite de Jesus, tudo fez sentido para ele. Instantaneamente a sua alma se aquietou, o seu espírito se pacificou e ele nunca mais o abandonou. Talvez o que nos falte é exatamente atender esse convite que Jesus vem fazendo para nós há séculos. Conhecemos a sua mensagem, ela não nos é estranha. Todos nós, quando ouvimos pela primeira vez falar do Evangelho, daquilo que ele ensinou, temos a impressão de que conhecemos isso há muito tempo. E é verdade. Conhecemos Jesus há muito tempo. E por muitas e muitas encarnações ele nos tem feito esse convite. Segue-me, eu vos escolhi. Nós aderimos, sim, aderimos à letra, mas não ao espírito. Nós aceitamos a mensagem, ela é coerente, ela é realmente algo maravilhoso. É de uma poesia e, ao mesmo tempo, de uma energia muito grande. Porém, para que nós consigamos aceitá-la como Filipe, como um punhal de luz, que entre rasgando a escuridão da nossa alma e permita que tudo aquilo que representa escuridão e treva em nós se ilumine, é necessário que nós aceitemos o convite, como fez Filipe. Porque a multidão conhecia Jesus, e quem estava lá para dizer: condena ele e solta Barrabás? A multidão. A multidão que andou atrás dele, e muitos, inclusive, de que ele havia feito bem, estavam lá, seduzidos, equivocados, seduzidos pelas sombras que tinham na sua própria alma, que lhes permitiram atender o convite infeliz
daqueles articuladores do mal que no meio da multidão conspiraram contra ele. Nós também. Nós conspiramos contra Jesus toda vez que, em vez de fazer o que ele nos pediu para fazer, nós fazemos do nosso jeito, da forma como nós queremos, da forma como as nossas paixões inferiores nos indicam. Diante da ofensa, o que nós fazemos? Ou revidamos, ou então guardamos aquele momento para uma vingança posterior. E passamos, a partir daquele momento, a experimentar um constrangimento na alma e vibrar contra o nosso irmão, até que uma oportunidade surja e a gente possa, então, ir à desforra daquele mal que nós recebemos. Quando ele pediu para perdoar, para esquecer, para deixar para lá. E nós não temos essa facilidade. Eu não estou falando nem do leigo, daquele que não conhece nada. Estamos falando de nós, que nos intitulamos cristãos. Não é daquele que nada conhece, porque esse não tem compromisso com nada mesmo. Aquele que se diz ateu, e é um direito de cada um sê-lo, e nem crítica nossa merece. Ninguém que diz não acreditar em Deus merece a nossa crítica ou sequer uma observação infeliz. É um supremo direito do livre-arbítrio de cada um escolher aquilo que deseja para a sua vida. Porém, uma vez escolhido, aquele que escolhe assume um compromisso com aquilo que escolheu. Então, nós, quando sabedores já dessa mensagem, temos um compromisso com ela, um compromisso com Jesus, para segui-lo. Mas não é o que nós temos feito ao longo das últimas vidas que nós temos vivido, pelo menos não integralmente. Por isso carregamos muitas sombras que nos atormentam, que nos angustiam, que são as grandes responsáveis pela maioria das depressões que a gente encontra no mundo. A depressão nada mais é do que uma sombra nas realidades mais delicadas, nas tessituras mais íntimas do espírito, impedindo que ele veja uma luz, a fim de que aquela luz lhe permita enxergar a vida como ela é. Porque a maioria de nós, quando estamos magoados, quando estamos ressentidos, depressivos, nós olhamos a vida por uma ótica escura. Nada tem brilho, nada tem cor, não existe esperança, não tem paz. Mas isso são sombras que nós guardamos na alma e trazemos elas a muitas e muitas vidas. E hoje ainda insistimos em mantê-la. Aí alguém diria assim, mas eu não gosto de ser depressivo. Eu não queria ser depressivo. E nós vamos encontrar na obra da Psicologia Transpessoal de Joana de Ângeles, quando ela diz assim, tanto gosta que é, tanto quer que é. Quando Jesus faz aquele convite, brilhe a vossa luz, ele estava nos dizendo que não há treva que nós não conseguimos iluminar na nossa alma se nós quisermos. Não existe. O problema é que estamos intimamente comprometidos com o nosso passado, e às vezes o passado e o próprio presente dessa própria vida, quando ainda não optamos por seguir com ele. Porque seguir na multidão, a gente já vem fazendo isso há muito tempo, mas seguir com ele, e para onde ele sempre vai, nós não temos essa disposição. Porque isso implicaria em que fizéssemos renúncias que a gente ainda não quer fazer. Renúncias de hábitos, de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos que não são bons e que a gente está muito bem aclimatado a eles. Então nós queremos ficar assim. Então, por seguirmos na multidão e não com Jesus, nós ainda temos sombras que trazem para nós as tristezas, as angústias, as amarguras que nós experimentamos e até mesmo as atitudes com o semelhante que não são apropriadas para um cristão. Podem ser apropriadas para aquele que desconhece, mas para o cristão não. O cristão tem o dever de fazer luz por onde ele passa. Por onde ele caminhar, ele precisa ser uma luz. E como diz Joana de Ângeles também,
mesmo que essa luz seja bruxuleante, se você acender uma mínima vela em qualquer lugar muito escuro, as trevas em volta batem em retirada e você começa a ver o lugar como ele é. Uma mínima velinha pequena, qualquer lugar que você acender ela, por mais escuro que seja, tem luz em torno dela. Então por que não tem luz em torno da nossa vida? Porque às vezes nem essa luz bruxuleante de uma vela nós acendemos. Na hora do enfrentamento, na hora da crise, na hora do confronto com a dificuldade, nós mantemos-nos apagados, tateando na escuridão e batendo a cabeça, caindo, tropeçando, se machucando e guardando dores e angústias que vão no tempo conosco. Uma pessoa que guarde uma mágoa de alguém por uma vida toda, ou por vários anos da sua vida, sem abandonar essa mágoa, sem perdoar, sem compreender, carrega uma sombra que não sabe quando vai se livrar dela. E essa sombra impede o espírito de ser feliz. A única chance de felicidade que nós temos é amando. Sem amor, não tem chance para sermos felizes. Você não vai ver nenhuma pessoa que odeia, que é magoada, que é ressentida, feliz. Ela mantém no coração aquela sombra no olhar, no sentimento, é opaca, não tem brilho. Uma vez nós estávamos lá no salão da casa, e eu estava falando, e a benfeitora, enquanto eu falava, ela disse assim: preste atenção naquela pessoa na terceira fila, e mostrou a pessoa que estava sentada. E eu continuei falando e mediunicamente observando a pessoa. Aí a benfeitora disse: agora observe mais detidamente. Observei mais detidamente. Havia uma sombra que envolvia aquela pessoa. E eu perguntei a ela: é uma ação das trevas? Ela disse: é. Mas não temos como afastar este espírito, esta entidade que a envolve. Ela disse: não, porque teríamos que afastar o espírito dela. Porque essa sombra provém do próprio coração dela. E a mensagem não está tocando, não está entrando na alma dela. Ela permanece, enquanto falamos, justificando as coisas às quais ela está presa. Então a mensagem não estava entrando, porque ela rejeitava aquela luz que os espíritos estavam tentando passar para ela. Então a sombra não vinha de lugar nenhum, não era um espírito. Muitas vezes o que nós acreditamos ser obsessão na nossa vida é auto-obsessão. É a obsessão que nós criamos de nós para conosco mesmo. Não é a ação dos espíritos, é uma auto-obsessão. Aquele pensamento derrotista, pessimista, que faz a gente enxergar a vida com olhos ruins, como se nada fosse bom, só porque a nossa vontade não está sendo atendida, só porque as coisas não são como nós gostaríamos. Eu ouvi de um senhor uma vez: eu trabalhei muito, eu não sei se eu acredito muito em Deus, e nunca consegui quase nada na minha vida. Eu vi gente que, segundo a visão dele, pouca coisa vale, e é bem de vida, tem muitas coisas, e eu não tenho quase nada. A benfeitora disse: pergunte a ele se faltou alguma coisa para ele até hoje para a sobrevivência dele. E eu perguntei: mas faltou alguma coisa para o senhor, para a sua sobrevivência, né, para a sua vida? E ele dizia: não, eu sempre tive com o que comer, o que beber, a minha casa, né? Ela disse: então, diga a ele que para a atual existência é o suficiente. Ele combinou isso antes de reencarnar. E eu disse: olha, e se eu dissesse para o senhor que o senhor pediu só isso, ou tudo isso, né? Porque nem isso às vezes a gente merece, se for olhar a ficha espiritual nossa, nem isso, né? Mas se eu dissesse para o senhor que o senhor comprometeu-se com isso aí. Eu disse: não é possível que eu fiz uma coisa dessa. Eu disse: pois é. O dia que o senhor chegar do lado de lá, o senhor vai ver que estava tudo certo. Que não é porque alguém tem mais do que eu, que ele é mais agraciado do que eu perante a lei divina. É o meu compromisso. Aquele é o compromisso dele. Há aqueles que têm um compromisso da saúde,
para usá-la proveitosamente em benefício dos seus irmãos e do trabalho e outras coisas, mas aquele que tem um compromisso com a doença. Ele não é preterido de Deus porque está doente. Não, é alguém que tem um compromisso com a doença. E a vida dele precisa ser daquela forma. E ele vai perceber depois que estava tudo certo. Por isso, diz o Emmanuel, em tudo agradecei. Em qualquer coisa que nós estejamos. Se a gente quer dar sempre um passo na direção do crescimento, até material, mas especialmente espiritual, temos que trabalhar a gratidão. A gratidão é uma luz que a gente acende no espírito, acende no coração. Uma vez eu ouvi um orador falando, eu achei muito interessante a fala dele na internet. Ele disse assim: você quer ver a sua vida melhorar? No meio daquelas orações em que você pede, agradece, faz um monte de coisa, experimente colocar algumas orações só de agradecimento, sem pedir nada. Então você vai tirar o dia de hoje, desde a oração que você fizer de manhã, só agradecendo. E termina com a última da noite, só agradecendo. Uma vez por semana que a gente faça isso, a nossa vida muda significativamente. Porque a gente começa a fazer luz na nossa alma. E atraímos as benéficas do Cristo, que passa o quê? A habitar em nós. E não do nosso lado, como muitas vezes nós o deixamos. Filipe nunca mais o abandonou. Nós ainda carecemos de aderir ao convite dele. Filipe não o abandonou, a gente ainda não aceitou o convite. Nós estamos caminhando com Jesus, achamos a mensagem dele maravilhosa, linda, mas não é aplicável ainda para nós. E sem essa luz, nós não vamos a lugar nenhum. Todas as pessoas felizes deste mundo são as pessoas que amam. Dentre elas, muitos são aqueles que amam conforme Jesus ensinou a amar. O amor é uma luz. A benfeitora me disse isso há muitos anos atrás. O amor é luz na alma. Aquele que não ama é infeliz. E o Evangelho segundo o Espiritismo relembra isso para nós. Feliz aquele que ama, os seus pés são leves, e a criatura vive como que transportada para fora de si mesmo. Ou seja, não vê tanto as suas necessidades, mas vê as necessidades dos seus irmãos. Então a gente precisa pensar nessa possibilidade que Jesus nos ensina. O que nós procuramos, na verdade, na existência, não está fora de nós, está dentro de nós. Tudo que nós teremos como valor, como algo que vai dar sentido à nossa vida, está dentro de nós. E a única maneira de a gente conseguir, comentamos numa palestra ontem, isso. A gente vem, por exemplo, à casa espírita buscar o passe. Alguns vão a alguma religião pedir a unção. E às vezes a gente pede até reuniões de desobsessão para nós. Pedimos, coloca o meu nome no livro de desobsessão. Deve haver alguma entidade terrível me perseguindo, porque a minha vida não anda, minha vida não muda. E eu estou me sentindo muito mal. E a gente toma o passe, mas não é o passe que vai curar as feridas da nossa alma, nem a reunião de desobsessão. A gente pode até colocar o nome no livro, mas para nos fortalecermos, para fazermos as lutas que nós precisamos fazer, especialmente aquelas de mudarmos quem somos, de nos sentirmos estimulados a amar, a buscar fazer alguma coisa em que as nossas energias, o nosso sentimento, o nosso pensamento esteja a serviço do próximo. Diminuirmos a suscetibilidade, nos sentirmos menos feridos, nos magoarmos menos. Nós não nos magoamos, diz o Espiritismo, pelo que os outros nos fazem. Nós nos magoamos por razões muito próprias, porque falta Jesus no nosso coração. Não temos o Cristo aqui dentro. Quando Ele estiver dentro de nós, nunca mais nós vamos ficar magoados. Por mais que fizeram a Ele, Ele ensinou a que a gente seguisse sempre em frente.
pediu bom ânimo a Bartolomeu quando Bartolomeu foi reclamar. Pedro foi reclamar das situações que estavam acontecendo e falou: Pedro, que te importa os outros? Segue-me tu. Esquece. Siga você que tem que buscar a luz, você que tem que ser bom. Tudo eu que tenho que ser bom? Sim. Se eu quero ser feliz, eu tenho que me tornar uma pessoa boa. No livro dos Espíritos tem um conceito de caridade, e os Espíritos respondem na primeira definição da caridade: benevolência para com todos. Enquanto eu não me tornar bom, não serei feliz. Enquanto eu não me tornar bom, nada do que eu conquistar terá qualquer valor para mim. Posso estar na presença da melhor pessoa do mundo. A pessoa fala assim: eu queria casar com uma pessoa que me fizesse feliz. Ninguém pode fazer isso. Você pode encontrar alguém para dividir a vida com você e um proporcionar o bem que puder ao outro. Porque a felicidade, o amor não é algo que a gente recebe, é algo que a gente dá. A gente se sente bem pelo que dá, não pelo que recebe. Então temos que repensar essa nossa atitude, lembrando que a gente só vai ser feliz com aquilo que der, não com aquilo que a gente receber. Enquanto não houver Jesus em nós continuaremos pedindo, querendo, e assim como diz a literatura, né? Você não consegue matar a sede tomando água salgada. Se você chegar no mar, pegar um copo d'água, se estiver muito sedento, vai piorar as coisas. Quanto mais tivermos as nossas necessidades atendidas, mais necessitaremos de outras, porque a necessidade que as nossas paixões nos impõem, elas são insaciáveis. Então nós temos que buscar, realmente como aconteceu com Filipe, ele sentiu como se fosse um punhal de luz, que deu sentido à sua alma, não precisou de mais nada, e nunca mais o abandonou. Nós também precisamos fazer isso, adotar uma postura cristã e nunca mais abandoná-la, trabalhar com afinco para sermos cristãos, como nos ensinou Jesus. O que ele pediu para a gente fazer? A gente lê o Evangelho, tem toda a diretriz, ali tem uma carta de moral e de ética, que indica o que nós devemos fazer, diante da ofensa, de não julgar, de perdoar, de reconciliação. Tem todo um roteiro de luz, de amor, que ele apresenta de como nós devemos nos comportar. Se nós fizermos isso, com certeza, a nossa vida será muito diferente do que a vida que a gente tem. Então, tudo que nos falta por dentro, não falta por fora. A nossa necessidade é íntima, de uma proximidade com Jesus e de agirmos como Ele nos ensinou. Mas nós não agimos, a gente sabe o que tem que fazer, mas nós não agimos exatamente como Ele pediu que a gente fizesse. E aí acumulamos um resíduo que vai, ao longo do tempo, nos entristecendo, nos trazendo amargura, nos trazendo tristeza, mesmo que esteja tudo bem. Ouvi também de uma senhora: trocaria tudo que eu tenho pela alegria da minha empregada, da pessoa que faz faxina na minha casa. Ela me disse chorando: ela disse, está vendo esse anel aqui? Isso aqui custa uma fortuna, o meu marido me deu, mas não faz sentido nenhum para mim. Eu queria dar tudo isso para ela e dizer assim: você fica no meu lugar e eu vou para o teu lugar. Imagine uma pessoa que tem tudo dizer isso. Eu senti a dor da alma dela, a dor de uma alma vazia, cheia de nada, uma vida repleta de bens, de coisas. Era só ela estalar os dedos e tudo ela tinha nas mãos, até mesmo pessoas para lhe servir. Mas o que faltava? Ela não tinha nada no coração, era vazia. Ela disse: se eu pudesse, eu trocaria de lugar com a minha empregada, com a pessoa que eu adoro, que faz tudo por mim, e é a alma mais generosa que eu conheci. Eu disse: aí agora a senhora já fez a identificação. Alma generosa. Alma generosa. Quantas vezes Maria Dolores, nos seus poemas, canta essa poesia? Alma generosa e boa, ela canta nas suas poesias. Porque só tem sentido quando formos generosos, bondosos, amorosos. É isso que dá sentido à nossa vida.
Não importa o que os outros pensem, o que eles falam, a maneira como eles nos tratam, não é importante. O importante é agirmos dessa maneira. Isso é luz na alma, é trazer Jesus para dentro, para que a gente viva como Ele nos ensinou a viver na sua mensagem. Porque o resíduo que vai ficando na nossa alma, aquela ferrugem que vai se instalando nas camadas mais sutis das nossas percepções espirituais, nos atormentam no tempo e nos impedem de ter uma vida proveitosa, amorosa. Então a gente precisa buscar esse entendimento para agir com a coerência sublime que Ele nos pediu que agíssemos. Quando Ele disse a Filipe, segue-me, eu vos escolhi. Ele já falou isso para nós infinitas vezes. Toda vez que a gente tem um contato com a mensagem dele, toda vez que a gente lê uma página do Evangelho, Ele fala isso para nós. Você está me vendo, você está me ouvindo, então segue-me, eu te escolhi para fazer isso que você está acabando de ler. A gente lê uma página sobre perdão e depois, na primeira oportunidade, a gente escorrega, né? E nada de perdão. Fica magoado, fica triste. Uma vez uma pessoa, um trabalhador da nossa casa, aconteceu uma dificuldade com o outro lá, né? Uma disputa de poder numa situação, né? Até no mundo religioso, as pessoas querem disputar poder. E foi lá disputar uma dificuldade e os dois se agastaram. Um conseguiu levar bem o assunto, mudou, esqueceu. Passado algum tempo, a gente fez uma reunião de meditação que nós fazemos, onde cada um faz uma reflexão e fala aquilo que sentiu. Na observação dessa pessoa que não havia superado a dificuldade, a pessoa falou: eu preciso vencer um sentimento, uma mágoa que eu tenho de uma pessoa. Todo mundo, é claro, sabia de quem ela estava falando, mas a coragem, inclusive, de se colocar isso em público é muito boa, porque isso cria uma cumplicidade e ajuda a pessoa também a fazer um compromisso de modificação, já que ela conseguiu expor. Aí eu escutei também quando a benfeitora disse: que direito temos nós, servidores de Jesus, de guardar mágoas, quando Ele nos ensinou a esquecer. Reconcilia-te, é melhor. Seja qual for o problema, passou o momento, esquece. Ouvi isso num momento muito doloroso meu, há uns 20 anos atrás, iniciando numa tarefa. Uma pessoa disse várias coisas, fez uma coisa que não era boa contra mim. E eu estava triste lá na minha escrivaninha, escrevendo umas coisas, e a benfeitora se aproximou e perguntou assim: temos trabalho, e essa névoa aí no teu coração, o que é isso? Eu disse: bom, se a senhora está perguntando, a senhora sabe, né? O que é? Ela disse: então eu vou te fazer uma pergunta. Por que você acha que você não pode ser ofendido? E foi embora. Aí ficou pior, né? Porque aí que eu fiquei, eu falei: meu Deus do céu. Refletindo. Aí eu escrevi uma frase que está lá no meio do meu evangelho, mais antigo que eu tenho, que está lá há 20 e poucos anos, está escrita essa frase de próprio punho que eu escrevi. Realmente, ser ofendido não é problema. Eu não devo ofender os meus irmãos. E deixo lá dentro, para eu nunca esquecer isso. Quem não deve ofender sou eu. Ser ofendido não tem problema nenhum. Então falta a luz do Cristo e Ele dentro de nós, nas atitudes que a gente vai tomar, para que a gente sinta essa presença amorosa. Uma vez, a benfeitora trouxe um senhor, um homem, um espírito, e disse-me, ele gostaria de contar a própria história. Então, eu estava falando lá, escrevendo uma coisa, e estava gravando, fazendo uma gravação. Terminada a gravação, então, eu ouvi o Espírito dizer, ele disse: meu nome é Manuel. Eu fui um senhor de escravos, no tempo em que nesse país era permitido escravizar as pessoas. E eu, uma pessoa muito rude, de coração muito duro, não tratava bem aqueles que me serviam
quando em verdade, numa determinada situação, eu estava no meu gabinete, quando entrou o feitor e disse assim: eu já chicoteei aquele homem para que ele dissesse aquilo que o Senhor pediu para perguntar a ele. E ele disse que não fará isso. Não vai denunciar os seus irmãos. Então, eu gostaria de pedir ao Senhor se eu posso continuar batendo nele. Mas pode ser que ele morra. Tomei o chicote do feitor e fui eu pessoalmente dizer: eu mesmo faria isso. Cheguei diante de todo aquele grupo que estava ali, vendo aquele homem amarrado, ensanguentado, e eu tomei a dianteira e disse: você vai me dizer de qualquer jeito. Quando então, uma escrava, uma senhorinha, que já devia ter por volta de 80 anos, que já não servia mais para trabalhar na lavoura e cuidava ali do quintal, e era tido como uma das pessoas queridas entre eles. Quando eu levantei o chicote, ela aproximou-se, colocou-se na frente dele, levantou as mãozinhas e disse: não, meu senhor, não bate nele. O senhor não deve mais machucá-lo. Senti insultado por aquela mulher. Senti o meu coração tomado por uma raiva muito grande. Uma sensação terrível. E resolvi que ia puni-la também, junto com ele. Mas então, fiz uma pergunta a ela: quem te autorizou a defendê-lo? Aí ela me disse: nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, que pronunciou aquelas palavras que o padre vem falar aqui, toda vez que vem rezar aqui na fazenda. Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu me senti como se um raio atravessasse o espírito. A mão ficou trêmula e o chicote caiu ao chão. E eu comecei a me sentir mal, muito mal, suarento, senti que ia desfalecer. Quando então, os serviçais me tomaram e levaram para a casa grande, me colocando no quarto, e eu desfaleci. E acordei daí algumas horas. Acordei com a voz daquela mulher. Foi nosso Senhor Jesus Cristo. E eu me lembrei que realmente, desde criança, ouvia na igreja, ouvia meu pai falar, minha mãe, a respeito do amor que Jesus pregara. E que nós devemos amar as pessoas como nós gostaríamos de ser amados. E comecei a sentir muita vergonha de mim mesmo, por causa daquela dureza, por causa daquela forma de agir com aquela gente. E pensei comigo mesmo: e agora? Como farei para conquistar a disciplina, já que senti que não devo mais puni-los dessa forma, pelos erros que cometem? Fiquei pensando, e adormeci. Quando adormeci, me vi no meio dos meus cafezais, e lá estavam todos eles trabalhando. Curiosamente, eu me vi andando por entre as ruas de café, cumprimentando-os, sorrindo para eles, tratando-os bem, e de repente um deles tomba, acidentando-se diante de uma cova que havia entre um pé e outro de café, e eu fui lá, e levantei-o, coloquei-o de pé, e escutava a voz da anciã que dizia: é nosso Senhor Jesus Cristo. Foi nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acordei com aquela voz, chamei o capataz, chamei a minha esposa, meus filhos, e disse a eles: a partir de hoje, nessa fazenda, nenhuma pessoa mais receberá qualquer castigo para cumprir os seus deveres. Serão tratados com respeito e dignidade. E a partir daí, passei então
a tratá-los dessa forma. Não sabia que tinha apenas mais um ano de vida. Terminada aquela etapa, um ano depois, me vi no mundo espiritual. Ao contrário do que se imagina, eu não fui para o inferno. Apenas me vi diante de muitos daqueles que partiram nas mãos do feitor, sendo chicoteados, e eles não tinham ódio de mim. Me receberam. Eles traziam uma fronte iluminada e no peito uma cruz de madeira num cordão feito de corda de sisal. Todos eles tinham uma cruz de madeira no peito, numa corda de sisal, que brilhava também. Chorei muito, pedi-lhes perdão e todos me abraçaram. E eu então aprendi uma das mais belas lições que alguém pode aprender, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Seguindo Jesus nas suas pegadas amorosas, fazendo luz em torno dos próprios passos. Eu, infelizmente, havia semeado sombras. Há tempo acordei do meu transe de loucura e consegui dar uma destinação diferente à minha vida, para que ela pudesse agora então ter paz. Sei que voltarei à terra para reparar os meus enganos, mas voltarei também muito mais forte, porque voltarei com Jesus no meu coração. E então, corações amigos, essa é a proposta de Jesus, que nós sigamos não com Ele, mas com Ele dentro de nós, a fim de que as pegadas que possamos deixar na existência sejam pegadas de luz. Ele, o adorável Mestre, indica-nos o caminho sempre, não o caminho da humilhação, da servidão, mas o caminho da compreensão e o caminho da compaixão. Todas as vezes que amamos mesmo aqueles que nos ofendem e que nos querem mal, na verdade é como se ajoelhássemos diante da sua presença para reverenciá-lo na atitude cristã que estaremos tendo diante do nosso semelhante. Amemos. O amor há de nos redimir, retirando-nos das covas escuras da perturbação espiritual em que nos encontramos, na direção da luz que nos libertará. Recebamos Jesus em nossa alma, atendendo-lhe o convite: segue-me, eu vos escolhi. E assim, então seremos felizes. Que Ele nos abençoe, concedendo-nos sua paz. Assim seja. Então nós vamos convidar os nossos companheiros da casa, os passistas, para que se posicionem para iniciarmos o passe. Enquanto isso, Davi irá proferir a prece para nós. Meigo Jesus, estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, na condição de necessitados, desejosos da Tua compaixão e do Teu amor. Só não sabemos ainda, Senhor, como fazer. Ensina-nos. Que nesta noite as bênçãos que são derramadas sobre nós, os eflúvios sublimes das entidades venerandas que em Teu nome trabalham, que recaem nesse instante a semelhança de pétalas perfumadas, multicoloridas,
que quando tocam o nosso coração, nos trazem paz e esperança. Senhor, somos ainda aprendizes do Teu amor. Por isso, conforta-nos, ampara-nos, fortalece-nos, para que sejamos aqueles que vão transportar no próprio coração a Tua paz, oferecendo paz a este mundo tão conturbado, onde nós, cristãos, temos a proposta de amar. Obrigado, venerando amigo, por tudo que tem feito por nós. Obrigado pela Tua bondade, pelos Teus conselhos amorosos, que nos chegam ao Espírito por 1000 vozes que cantam na acústica de nossa alma os deveres que temos para com o nosso irmão. Obrigado, generoso amigo. Nesta noite, como em todos os nossos dias, concede-nos a Tua paz. Assim seja. Como disse a Amélia, é maravilhoso. Gratidão, Davi, por essa mensagem que nos traz Jesus, a nossa alma, que nós relembramos esses ensinamentos tão maravilhosos e que a paz dele seja conosco em todos os nossos momentos. Então, que o Davi tenha um feliz retorno a Jales, levando o nosso abraço aos companheiros do Maria Dolores, e todos nós possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz. Vamos lá para a nossa água fluidificada, né? Lá no jardim.